Ela se fingiu de adolescente para poder reviver os tempos de glória na escola. Mas nem tudo vai terminar bem, pois este é o filme Blood, Sweat and Chair, de 2023, e eu sou a F, o estudante fantástico. Então vamos para a história. Algumas jovens populares estão andando em câmera lenta pelo colégio, e uma meliante encapuzada estava de olho em tudo, e derruba uma dessas jovens da escada, e depois ela começa a se imaginar dançando com um grupo de líderes de torcida. Mas também era apenas uma imaginação, pois ela foi ver o treino da sua filha Sherry, e essa é Renee. Sherry sai com raiva dela, pois a mãe não saía do pé dela e sempre ficava controlando tudo o que ela fazia, além de sempre querer ser amiga das amigas dela. E chegando em casa, Renee diz que estava fazendo o melhor pela filha para ela não cometer o mesmo erro que a mãe, que foi ter filho no ensino médio. E Sherry fica bolada e diz que já tinha 18 anos e iria morar com o pai, pois não aguenta uma mãe narcisista igual a ela. No dia seguinte, o pai dela aparece para ajudar com a mudança, e ela já estava planejando isso há muito tempo, só precisava do motivo certo. E com isso, Sherry teria uma nova vida e uma nova escola e não precisaria viver sob pressão constante. E na raiva, Renee arranca o celular da filha e diz que ainda estava pagando, e corre para o quarto dela e começa a gritar igual uma adolescente. E para ter uma mãe igual a essa, às vezes o orfanato não é tão ruim. Você já assistiu Chiquititas? O telefone toca e é de uma universidade que Sherry enviou a inscrição, e eles receberam o formulário e o vídeo de dança. Então ela estaria concorrendo a uma bolsa 100% através das líderes de torcida. E Renee se passa por ela porque essa é a oportunidade da filha. E ela tenta ligar para o ex para avisar, mas ela não queria falar e ele desliga. E Sherry sente que agora ela poderia ter uma vida feliz e recomeçar. Renee começa a tramar seu plano e vai visitar uma última vez o colégio da sua filha e se prepara, pois ela se inscreveria no colégio que está ofertando a bolsa. E no dia seguinte ela muda da água pro H2O e coloca uma saia curta e uma franja e 3 rabos de cavalo para se parecer jovem, e se apresenta com uma aluna nova, e o diretor não percebe nada, mas diz que precisava conversar com os pais dela para enviarem toda a documentação. E Renee, que agora é Sherry Mills, diz que eles estavam viajando, mas logo apareceriam. Ela chega na sala e é apresentada à turma, e o moreno já começa a olhar com maldade para ela, e assim que termina a aula, ela fala com uma das líderes de torcida, mas ela diz que as inscrições desse ano já fecharam. Mas Renee, com todos os seus traumas e narcisismo, não deixaria isso assim, e vai na mesa delas no intervalo e mostra seu vídeo dançando, e pede uma nova oportunidade, mas o time já estava completo. E agora voltamos para a cena inicial, onde ela avista as líderes de torcida e derruba uma delas sem querer da escada. E por acaso o time ficou desfalcado, e elas precisam abrir uma nova audição rápido. Chegando em casa, ela atualiza suas redes sociais e vê que sua filha estava feliz com esse novo começo. E no dia seguinte é a audição, e mesmo ela parecendo uma cinquentona cheia de rachadura na cara, ela faz uma performance que eu não conseguiria. E as meninas ficam impressionadas e elas dariam o resultado à noite. E em casa ela fica toda animada esperando. E sua irmã Lana aparece e pergunta por que ela estava se vestindo igual uma adolescente. E ela diz que era apenas um novo estilo. E ela recebe a mensagem que foi escolhida. E agora começa mais um novo dia. E dessa vez Ramsey, o moreno gatinho, chega nela e pergunta de que banda ela gostava. E ela percebe que ele era muito novo para ela, mas ele diz que logo faria 19 anos. E ela escreve seu número na mão dele e eles marcam de se ver. Isso daqui dá uma cadeia. Renee se encontra com Tônia para pegar os movimentos, mas Julia, que era outra líder de torcida, não foi com a cara dela e diz que ela também precisava esconder essas rugas na cara. E ela vai para o carro triste, mas Tônia diz que não precisava ficar triste e a convida para sua festa no fim de semana. E enquanto isso, Sherry está vivendo os melhores dias da sua vida e sua tia Lana foi fazer uma visita e diz que agora ela poderia escolher o que fazer sem peso. E ela estava com saudades da mãe
mãe, mas não estava pronta para conversar. Se passa alguns dias e essa é a noite da festa da piscina, e ela já está preparando para arrasar, e no treino as meninas não estavam se alinhando, mas como ela é experiente nisso, diz o que deveriam fazer e dá certo. E mesmo assim, Julia não gosta dela, e René diz que só queria ganhar uma bolsa na universidade e não tinha nada contra ninguém. Saindo dali, ela está feliz, esbarra no professor de educação física, Patrick, e começa a olhar com maldade, mas ela diz que era estudante e ele vai embora, e quase que alguém bate na porta dele. Ela chega na festa e Julia a encara, e Tonya diz que ela terminou com Ramsey há 2 semanas, por isso estava assim. E as meninas estão curtindo a festa, mas ela está totalmente deslocada, e marca de se encontrar com Ramsey em casa, porque a festa estava um saco. Ramsey é o capitão do time de futebol, e por acaso é filho do professor Patrick, que ela flertou mais cedo, e o garoto não perde tempo e vai pra cima, mostrando que é um grande jogador. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. O problema é que Lana entra na casa cortando o clima, e René fica bolada por ter estragado a noite dela. René já estava enturmada com as meninas, mas Julia estava desconfiada dela e ela precisa tomar cuidado com tudo. E Julia estava vasculhando a vida dela e percebeu que ela não possuía registro nas redes sociais e ela poderia ser uma assassina em série que estava se fingindo de adolescente. E Tonya acha que ela estava pirando e, para piorar, Ramsey aparece na lanchonete para buscá-la. Ela chega em casa e Julia vai atrás de provas e naquele mesmo instante, Sherry aparece para conversar com ela e não entende porque ela estava com aquelas roupas e ela só veio pegar algumas roupas e percebe que a mãe não mudou em nada e vai embora com raiva. E René precisa resolver um problema e pega vários remédios controlados e coloca na mochila da Julia e diz para ela ficar longe da casa dela e o diretor a chama para conversar e no caminho Patrick aparece e diz para ela não estragar o futuro do filho dele. E o diretor a chama e diz que seus pais ainda não foram falar com ele e precisava dos documentos, e ela começa a se fingir de uma adolescente triste e o diretor cai no papo dela. E saindo dali, Ramsey fala com ela e diz que queria poder aproveitar o ensino médio sem pressão de ter que fazer tudo certo, e ele realmente estava apaixonado por ela. Já avisei que vai dar merda isso. René vai direto para o ensaio e desafia Julia para saber quem seria a líder das dançarinas. E ela acha que foi muito bem, mas todas votaram na Julia e ela fica com raiva. Mas ela já tinha um plano em mente e o diretor recebeu uma denúncia que ela estava portando remédios sem receita. E ela é suspensa por 1 semana. E René consegue ficar tranquila e a cara nem treme. Chegando em casa, Sherry manda uma mensagem e passa seu novo número e ela retorna a ligação. E diz que ela poderia voltar porque todas as meninas estão esperando. E Sherry percebe que ela não mudou em nada e desliga. E nem tudo está da forma que ela está esperando. E no dia seguinte, depois da aula, a professora a chama e diz que ela não estava fazendo os trabalhos. E se ficar com nota ruim, seria suspensa da equipe de dança. E para piorar, Tonya diz que ela precisa chamar a Julia de volta ao time ou elas não dançariam. O diretor liga para seu celular e ela atende como a mãe da Sherry e diz que entregaria a documentação no dia seguinte de manhã. E ela vai para casa falsificar um documento e chega bem cedo para deixar no balcão. O problema é que o diretor estava lá e precisa que a mãe dela assine pessoalmente. Então ela corre para o carro e se veste como uma coroa e assina. E tudo se resolveria. Mas o diretor sente que tem algo de errado e vai atrás dela. Mas ela acaba o atropelando e não presta socorro e estaciona no outro lado do colégio para ninguém perceber. As aulas começariam, mas a professora informa que o diretor foi encontrado morto no estacionamento, então não teria aula. E ela dá uma carona para Tonya até em casa e Ramsey liga falando que algumas câmeras velhas viram um carro suspeito saindo do local e a polícia estava investigando. Os dias passam e nada acontece e a professora entrega as provas da semana e ela tirou um F e seria suspensa da equipe de dança. E tudo que ela fez seria em vão. E ela chega em casa e faz um bolinho caseiro usando óleo de amendoim na massa, pois ela sabe que a professora é muito alérgica a amendoim. E no dia seguinte chega bem cedo e entrega um bolinho para ela provar. E a professora cai igual um pato. E René aproveita para trocar sua nota e depois que ela morre, ela pede ajuda.
Agora nada poderia estragar sua vitória, e ela estava confiante com tudo o que iria acontecer. Até recebeu uma mensagem falando que a professora não morreu, mas estava em coma, e ela fica possessa. Chega o grande dia da apresentação e tinha tudo para dar errado, pois ali várias escolas estavam concorrendo à bolsa, e Sherry foi com Lana para ver suas amigas se apresentando. E por acaso Lana conhece Patrick, o pai do Ramsey, e ela apresenta a sobrinha que tinha o nome de Sherry, o mesmo nome da namorada do filho, mas os dois não se conheciam. E Renee percebe que eles estavam na plateia e precisa tirar elas dali o mais rápido possível, e liga para elas conversarem, mas bate com o extintor na cabeça dela e a esconde no armário de vassouras. E Sherry vai atrás da tia e as duas perderiam a apresentação. Sherry encontra a tia e Patrick foi junto e conseguiu juntar os pontos e pergunta se a mãe da Sherry seria capaz de se passar pela filha para voltar ao ensino médio e conseguir uma bolsa. E Sherry, conhecendo a mãe, diz que sim. E agora tudo estava explicado, e ela vira a maior suspeita de todos os crimes das últimas semanas. Elas se apresentam e ganham o campeonato, mas a polícia já estava ali e ela tenta dizer que só estava fazendo isso para ajudar a filha. E ela é levada presa pelo policial chinês e o moreno tatuado. E é por isso que é melhor fugir de pessoas com problemas na cabeça, porque as normais já dão muito trabalho. E se você não quer ficar doido assistindo esses filmes de qualidade duvidosa, igual eu estou, então curte aí e comenta, porque logo teremos mais lançamentos. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!